o estado do homem depois da morte, que a gente chama de o estado intermediário, e da ressurreição dos mortos. Não sei se a gente consegue chegar até a ressurreição dos mortos, mas provavelmente a gente deve conseguir. De qualquer forma, vamos ler o capítulo de número 32 da Confissão. Consegue puxar aí? Diz assim: os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vêm à corrupção. Mas as suas almas, que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, aonde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. As almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o dia do juízo, do grande juízo final. Além destes dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros, posto que com qualidades diferentes, e ficarão reunidos as suas almas para sempre. Os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra, e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso dele, de Cristo Jesus. Agora a gente vai tentar falar um pouco a respeito desse estado intermediário, que trata exatamente o capítulo 1, o parágrafo 1. Os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vêm à corrupção. Algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui. Isso é uma certeza para todos nós. A morte. É interessante, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, pelo menos eu estudando, os assuntos começam a fluir para essa direção. Do nada, ontem, os dois pequenos disseram assim: eu vou morrer num buraco. O Jonathan: eu vou morrer num buraco. Eu lido muito bem com a morte. Nunca tive problema isso na minha casa. Não tenho problema. Desde cedo a gente fala da morte, quem vai morrer. Minha irmã, acho que é o meu irmão que ele não se pela desse negócio assim, não gosta nem de falar. Eu sei que tem muita gente que não gosta de falar de morte. Mas é muita, não é pouca não. Mas isso é um erro, principalmente para quem é da igreja. Principalmente para quem é cristão. Para quem confia em Cristo. Não pode de forma alguma ter medo de falar sobre a morte. E por que a gente não pode ter medo de falar sobre a morte? Porque a Bíblia diz que o nosso último inimigo a ser vencido quem é? A morte. Mas o último inimigo a ser vencido é a morte, mas Cristo já venceu por nós mais de 2000 anos atrás. E Ele deu a certeza para nós que a morte não vai nos vencer. Então, se esse nosso último inimigo foi derrotado, e ele será derrotado, por enquanto a morte ainda me assombra, te assombra. Por que te assombra? Porque a gente percebe que à medida que a gente vai andando, vai crescendo, a gente vai morrendo. Uma vez que a gente nasce, a gente já começa o processo de morte. A gente não consegue, não alcança um processo de vida. Tipo o Lohan, tipo o Jeremy, todos são muito pequenos. Que coisa fofa. Ele está com um processo de morte, essa é a tendência dele. À medida que ele vai crescendo, ele vai morrendo. Cada célula dele, ele vai morrendo, e novas células vão dando. Ele vai crescendo, mas ele está tão novo, como é que ele vai morrer? Mas esse é o processo. Se o processo não fosse esse, ele permaneceria com nenhuma célula morrendo. Mas as células deles vão morrendo e vai renovando. A gente já não tem mais aquele processo de rejuvenescimento ou renovação celular que uma criança tem. A medida disso é só enrugando, irmão. Passou daqueles 50, já vai enrugando. Esse é o processo. Mas a criança, ela está morrendo da mesma maneira. Mas a gente não percebe isso devido à taxa de renovação que é muito grande, de regeneração de uma criança. A ponto de que o nosso próprio cérebro, tendo um trauma, não tem como recuperar.
Mas tem criança que é retirada metade do cérebro dela e ela funciona com todas as partes do cérebro. Por quê? Porque ela está num processo de regeneração muito forte ainda, muito novo, está processando ainda. Eu estou colocando isso aqui para que a gente entenda uma coisa, irmãos, que a gente tem que entender que a nossa vida, a gente não espera Cristo somente nessa vida. O apóstolo Paulo vai pontuar exatamente isso. Se eu espero Cristo somente nesta vida, eu sou o quê, irmã Noemi? Sou um miserável, eu sou o mais miserável de todos os homens. O que é um ser miserável? Que vive na miséria. E um ser que vive na miséria, eu não lembro de ninguém que ache muito maravilhoso. Isso é um estado de pensamento, um estado de consciência. Cara, tu só está esperando Cristo só para hoje? Enquanto tu está vivo? Então, tudo que tu faz para Cristo é porque tu acredita que Ele vai estar contigo até aqui. Não quero nem falar da morte. E aí a Bíblia diz, não. É para esse estado, pós-morte, que Deus está nos trazendo. Para uma esperança. Porque enquanto a gente pensa nisso, e não quer jogar isso para longe, para depois, não, quando eu tiver, sei lá, com 60, 70 anos, eu começo a pensar na morte. Não, tu começa a pensar agora. Quer ensinar para os teus filhos? Ensina agora, com 4, 3, 5 anos. Toda morte vai lá e mostra para o teu filho, porque esse é o nosso fim. E que o fim que é nosso agora não é definitivo. Porque o Cristo veio para vencer a nossa morte. E quando a criança aprende isso, ela entende isso, ela não tem medo mais da morte. E vai ser como o apóstolo Paulo, tenho para mim que é bem melhor eu passar daqui e estar com o Senhor. Mas por amor de vós, eu acho melhor ficar por um pouco de tempo para poder edificar vocês. Mas para mim, infinitamente melhor é partir. Porque a morte agora não é mais um problema, é solução. Porque para que eu esteja com Cristo definitivamente eu tenho que morrer. Oi. Morre. Natural. Porque é isso que é a nossa vida, irmão. A gente tem que ensinar todo o Evangelho. E a coisa principal que Cristo ensinou para nós é dizer, eu vou vencer o quê? A morte. Porque o resultado final do processo de pecado é o quê? Qual é o salário do pecado? E o que Cristo fez? Não pagou o nosso pecado, então Ele pagou o quê? A nossa morte. Ele te dá a garantia verdadeira de vida eterna. Se a gente exclui isso da nossa vida e joga para longe, eu disse, o que tu pensa que Cristo fez por você? Tu acha que Ele morreu na cruz só para perdoar teus pecados sem nenhuma consequência a respeito disso? Quando Ele morre na cruz, Ele está tirando a minha morte, está tirando a sua morte. Não é uma questão de sofrimento, irmão, é uma questão de sentença paga e anulada sobre nós. Anulada. Você não deve mais a morte da tua vida para Deus. Alguém pagou por você. E isso pode ser muito difícil para nós, mas não é. A gente tem que ter... Existem 2 pontos que são importantes na vida da história da igreja. Por muitas vezes a igreja, ela caminha em 2 lados extremos. Ou ela não gosta de nada desse negócio de falar de morte, ou ela demais ama a morte, ao ponto de querer dar a sua vida. A igreja do primeiro século, ela percebia que era uma honra morrer por Cristo, e é uma honra. Aí entra o governo Lula, vamos colocar assim, e agora todo mundo vai morrer quem for cristão. Vou colocar ele aí. É melhor tirar, né? Não vou. Coloca qualquer outro ser maligno aí que deteste igreja. E debaixo do decreto, quem for cristão vai morrer. Tem que negar a fé para continuar vivendo.
Era isso que estava no primeiro século. Ninguém aceitava que a igreja podia aceitar os seus deuses, ou Deus. Todo mundo, debaixo do Império Romano, podia aceitar qualquer deus, de qualquer religião. Só que também tinha que adorar o César. O que é que os cristãos e os judeus faziam? Não, César não é Deus, não vou adorar, não vou me prostrar. O que acontecia? Morria. A igreja da mesma maneira. Só que a igreja entrou numa perseguição tão grande, e a Bíblia diz que Jesus falou numa das bem-aventuranças, bem-aventurado quando vos perseguirem e vos injuriarem por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai-vos, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Com essa palavra, quem sabe o que a igreja fazia? Ela procurava a morte, irmão. Tipo, vamos supor que tem uma blitz de polícia bem aqui. A Shirley não tem carteira. Não sei se tu tem, mas vamos considerar que ela não tem a carteira. O que é que Shirley vai fazer, Shirley? Desviar. Mas a igreja percebia que era uma honra morrer para Cristo. E sabe o que ela fazia? Ia lá na blitz. Vou passar. Se me matar, matou. A igreja do primeiro século, ela tinha prazer em entregar sua vida para Cristo. Mas esse prazer não condizia com as Escrituras. Uma coisa é ela avançar e entrar na casa da Shirley e pegar ela e matá-la, por causa do amor evangélico. Outra coisa é ela ir na própria delegacia: eu sou cristão, pode me matar. Eles como se afrontasse a igreja, porque havia um sentimento de que se a igreja fizesse isso, era uma grande glória para Deus. E isso a igreja teve que ser construída, disse negativo, não é assim que funciona. Você não procura a morte, você não procura a perseguição, você não procura o escárnio, você não procura a aflição, você não procura isso. Se ela vier, tudo bem, mas eu não vou atrás dela. Hein? Mas eu estou falando da perseguição em si, né? Então eles acreditavam dessa maneira, já que estão, não vou sair, não vou fugir. Disse negativo, não é assim que funciona. Por eles não terem medo e acharem que morrer por Cristo era uma coisa gloriosa. E é uma coisa gloriosa, mas eu não procuro por isso. Se te perseguirem nessa cidade, o que é que você faz? Vai para outra. Se te perseguirem na outra, vai para outra. Enquanto não te acharem, irmão, vai andando e vai pregando e vai avançando. Mas você não vai para a delegacia dizer: eu sou cristão, por favor. E eu não aceito os teus deuses. Não existe isso. Mas na igreja do primeiro século ela tinha um pensamento assim muito forte de entregar a sua vida para Cristo, porque seria uma grande honra. É uma grande honra? Inquestionável isso. Mas eu não procuro isso. Isso é diferente de me pegar e me prender e me matarem, do que eu literalmente chegar até aquela pessoa e querer me matar. Ou seja, pedir que ela me mate praticamente. Eu estou falando isso para que a gente entenda que são esses dois extremos que na igreja não pode haver. Eu não posso ter medo da morte, nem posso querer entregar minha vida para a morte. Não de assassinato, não de suicídio, mas de entregar por causa da perseguição. Não, se esconda, se afaste, fuja, deixe de lado. Mas quando não der mais para fazer mais nada e eles te prenderem, agora tu entrega a tua vida, de fato. Morre por Cristo. Não corre para trás. Mas esses dois extremos aqui, a gente não pode caminhar, porque esses dois extremos são errados. E aí não tem paz, porque a gente está sempre procurando um jeito de se esconder da morte, ou um jeito de procurar a morte. O que Cristo faz é para a gente andar com moderação, porque o reino de Deus é feito o quê? Não é de covardia, mas de poder, amor e moderação. Esse é o reino de Deus. É disso que o Espírito nos unge para fazer e caminhar dessa forma. Então, quando a igreja está trabalhando nesse sentido, a igreja começa a perceber a grande maravilha de se: olha, um dia todos vão morrer, mas Cristo venceu essa morte. Tu perde isso, mas não é definitivo. Gosto muito da parte que Davi, embora ele tenha feito tantas coisas ruins no início, vamos colocar assim, do seu reinado, do adultério com a Betseba, depois da morte de Urias, do assassinato, a Bíblia declara que depois de um ano essa criança nasce. A criança é pequenina, é tipo recém-nascido.
Então o profeta vem até Davi e diz para Davi que ele fez a coisa errada. Aí Davi reconhece seu erro, abaixa a cabeça, disse, e então Deus volta de novo com o profeta e diz, tu não vais morrer. Mas a criança que nasceu desse fruto, ela vai morrer. Davi se desespera, diz, como? O meu filho, ele não teve problema, ele não é culpa dele. Ele vai morrer. E definitiva. O que é que Davi faz? A Bíblia declara que Davi começa a dobrar seus joelhos, chorar e jejuar. No mesmo dia em que Deus dá a sentença de que a criança vai morrer, ela começa a adoecer assim. Assim, vertiginosamente. O que é que Davi faz? Ele tira os seus mantos reais, dobra-se e começa a jejuar. Não come, nem bebe, não faz nada. Só jejuando e orando, pedindo perdão para que Deus tivesse misericórdia da criança, tivesse misericórdia dele e não matasse a criança, não tirasse a vida da criança. E Deus não teve jeito. A Bíblia é clara que durante 7 dias Davi começa a jejuar e orar por essa criança. E a criança só vai definhando, definhando. Davi vai definhando junto, porque está 7 dias sem comer nem beber. Os oficiais dele olham para Davi e dizem assim, esse homem, piorou agora a situação. Ele não come nem bebe, agora não é somente a criança que vai ser ele também. Chega o 7º dia, a criança morre. Davi não está sabendo que a criança está morta, ele só está num quarto jejuando e orando, buscando o Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia da criança. Os conselheiros, sabe, que eram os antigos médicos, né? E agora? A criança morreu. E aí eles começam a se consultar dizendo assim mesmo, disse, se quando a criança estava viva, ele está se matando, se a gente disser que ela morreu, esse homem vai desesperar e vai morrer também. Vamos ficar calados. E começaram a cochichar, com medo, como é que a gente vai contar isso? Não dá para contar, não dá, deixa ele se recuperar, deixa ele tomar um ânimo, se levantar, então a gente pode falar para ele. Davi percebe as conversas. Ele se levanta e diz, a criança morreu? Aí ele não pode fazer mais nada. O rei, a criança morreu. Aí a Bíblia diz que ele se levanta, tira seus trajes, que é pano de saco e cinza, lava-se, unge-se, senta à mesa e come. Vamos olhar só. Que loucura é essa? A criança estava doente, tu estava quase morrendo. Agora que a criança está morta mesmo, em vez de tu desesperar como todo mundo espera, tu senta na mesa e come, como se nada tivesse acontecido. Davi chama ele e disse assim mesmo, ela não voltará mais para mim, mas eu voltarei para ela. Não é ela que virá a mim, sou eu que irei a ela. Consegue entender o que ele está dizendo? Não tem como, a pessoa está morta, ela não vai voltar para mim, mas eu que estou vivo, eu vou até ela, porque ele sabe que ela foi para o céu, irmão. Ela foi para Deus. E o destino de todos nós é o quê? Encontrar a Deus. E encontrar aqueles que já foram primeiro do que nós. Por isso ele não tem desespero, porque ele sabe que ela está bem, e eu não vou mais alterar, e Deus, ainda vivo, ele podia mudar, mas depois que morreu, não vai mais mudar. Então eu tenho que me preparar para me encontrar com ele, porque eu irei também. Ela não vai mais voltar para mim. Isso é um retrato claro a respeito de como Deus trabalha no nosso coração, a respeito da certeza da morte na vida daqueles que a gente ama. Isso não significa dizer que a gente não tenha dor, não chore, não sinta saudade, mas a gente tem uma certeza muito maior do que uma saudade. A gente vai vê-los novamente, porque eles viveram com Deus. Mas se a gente não tiver essa certeza de que eles verdadeiramente estão com Deus, aí a gente tem que chorar um pouquinho mais. Porque há uma dúvida no nosso coração se essa pessoa foi para Deus ou não. E você já conhece pessoas que já morreram e você não tem certeza se ela foi para o céu ou não. Quantos conhecem isso sim? Levante sua mão. Como é que fica o coração, Alana? Não sei. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar na nossa vida. Porque a nossa vida está em jogo. Com eles, não posso fazer mais nada. Eu espero que Deus, na sua misericórdia, possa ter salvado. Mas, não muda mais se ele foi salvo ou se não, não muda mais.
já está definitivo. Mas a mim muda. O ato de eu caminhar com Deus ou não, firme com Deus ou não, isso já vai mudar. Porque é aqui que está falando comigo agora. Ele já passou. Segue-se o juízo. É dado aos homens morrer uma só vez, irmão. Não são duas, não são três. Lázaro teve duas chances. Uma só vez. Segue então o juízo definitivo. Para onde vai, quem fica? Se vai para o lado de Deus, para o gozo de Deus, ou se vai para o tormento e a prisão de Deus. Porque fato é, todas as almas vão para Deus. Mas do que você vai receber? De que parte de Deus você vai receber? É isso que a confissão ela trabalha nessa manhã conosco. E para que a gente possa caminhar de maneira mais tranquila sobre ela, e a gente vê como Deus ele trabalha nos nossos corações, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Livro de Mateus, capítulo de número 22, verso de número 30. Na verdade, Mateus 22, vamos ler verso 23 para a gente entender toda essa história. Mateus 22, verso 23 em diante, diz assim: Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. Um grupo de sacerdotes, saduceus, líderes do povo, eles entendiam pelas Escrituras que não há ressurreição. Então perguntaram para Jesus: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não deixou descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que é que os judeus, o que é que Jesus ele falou para os saduceus? Vocês têm 2 pontos, vocês erram em 2 pontos. Quais são os 2 pontos que os saduceus erraram? Eles não conheciam as Escrituras. Pode, porventura, um pastor não conhecer as Escrituras? Pode ou não? Pode. Mas a pergunta é, o que eles não conhecem das Escrituras? O que um pastor não conhece? Tipo assim, vou colocar o pastor presbiteriano, que vocês sabem que eles vão para o seminário, como eu. Pelo menos eu não pulei. Fui para lá, formei 4 anos, para alguns são 5, dependendo do curso, se ele é à noite ou de manhã. De manhã faz 4 anos, durante a noite vai 5 anos, exatamente porque o tempo é menor. Um pastor presbiteriano pode errar porque não conhece as Escrituras? Pode. Mas o que ele não conhece das Escrituras? Porque vocês sabem que a gente está estudando a confissão. A confissão é a sistematização de toda a doutrina da nossa igreja. De tudo aquilo que trata a Bíblia, a confissão foi sistematizada. De maneira que a gente consegue entender quem é Deus, Pai, a obra de Deus Filho, o Espírito Santo. A confissão foi acrescentado 2 capítulos na confissão original, foi acrescentado 2 no período, acho que foi desse século ou do século passado, não lembro direito. Uma foi o trato sobre o Espírito Santo e outra sobre missões. Foram os únicos 2 capítulos que foram inseridos, que não foi na confissão original lá de 1640. O que foi que aconteceu? Por que inseriram? Porque na confissão não estava um parênteses, ou melhor dizendo, um texto claro a respeito da obra do Espírito Santo. Mas se a gente fosse ler toda a confissão,
Ela estava permeada com o Espírito Santo completamente. Da mesma forma, não tinha um texto separado, um capítulo separado sobre as missões. Mas durante toda a confissão, a gente consegue perceber que Deus está levando a gente a trabalhar e a falar sobre missões, a pregar o Evangelho. Todavia, a igreja se sentiu por bem, diz, não, vamos separar mesmo o capítulo para falar sobre o Espírito Santo e falar sobre missões. Mas se a gente retirar, a gente consegue perceber o Espírito Santo em toda essa obra e as missões também. Mas o meu ponto é o seguinte: quando a gente começa a estudar a confissão, que a gente está fazendo aí, todos os assuntos da Bíblia Sagrada, elas estão dentro da confissão por uma linha de interpretação, que a gente chama linha de interpretação reformada. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que quando a gente vai para um seminário, a gente vai estudar toda a confissão de fé. Ou seja, cada um dos textos, não como eu estou fazendo aqui, vamos tratar sobre Deus, o conhecimento de Deus, a gente vai tratar sobre tudo, quem Deus é, sua pessoa, seu ser, suas obras, o pecado, o homem, quem ele é, qual é a constituição desse homem, qual é a natureza desse homem, por que esse homem vai, para onde ele vai, como ele fica, o que acontece com uma criança, o que acontece com um adulto, Durante o seminário, todos esses textos das confissões, elas vão sendo amplamente abertas e aprofundadas. Quando a gente tem uma confissão, mais ou menos ela tem, deixa eu ver, vou olhar aqui, que eu não tenho decorada, 37 páginas. Se a gente imprimir ela, são 37 páginas com só suas referências. 37 páginas. Todo o conceito das Escrituras Sagradas estão em 37 páginas. A Bíblia tem mais de 1000 páginas. Essas 37 páginas apenas, tu dá num tapa, tu lê tudinho isso, correto ou não? 37 páginas é muito difícil a gente ler tudo só num tapa. Talvez tu leve umas 3 horas, se for bem lento. Mas acho que não dá para fazer isso não, dá para fazer bem menos. Mas 37 páginas é diferente de 1000 páginas, é ou não é? Não dá. Mas todos os assuntos que a Bíblia trata, em toda a Bíblia, estão dentro da confissão. De maneira mais sucinta, resumida e precisa. Quando a gente vai para um seminário, a gente vai estudar toda essa confissão, mas de maneira puxando cada texto. É de Deus que ele está falando aí. São livros e mais livros, são, sei lá. A gente pode pegar 1000 páginas para cada um ponto desse, da confissão. É uma Bíblia inteira para um ponto da confissão. Vão se desenvolvendo, não somente a nossa linha, mas a linha de outras linhas teológicas, como a arminiana. E outras linhas de seitas que a gente também vai estudando. Meu ponto é o seguinte: a gente está preparado para estudar, correto? Foi estudado. Cristo está dizendo exatamente, os saduceus estudaram as Escrituras. E o que é que ele disse? Errais porque não conhecem as Escrituras. O que eles não conhecem? A forma de interpretação. Interpretaram errado as Escrituras. Quando tu interpreta as Escrituras, é a mesma coisa que dizer, você não sabe as Escrituras. Você erra porque não sabe as Escrituras. Não sabe por quê? Porque você interpretou de maneira errada o texto. E quando você interpreta de maneira errada o texto, o que é que vai acontecer? Você vai praticar as Escrituras de maneira errada. Teu pensamento será errado. A tua filosofia de vida será errada. Tudo será errado. Porque você entendeu de maneira errada. A Bíblia estava errada? Não, você apenas interpretou de maneira errada. E isso é uma consequência terrível, porque para os saduceus eles chegaram ao ponto de dizer o quê? Não há ressurreição. Eu olho para as Escrituras, não tem possibilidade nenhuma de que um corpo volte de novo à vida. E eu não estou falando daquele que morre e ressuscita e depois morre, não. É daquele que morre e não volta mais. E que espera no último dia ressuscitar, como Abraão, Isaac, Jacó, como todos os outros profetas, ou como todos os outros ímpios do mundo que já morreram. Todo mundo vai ressuscitar. Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Que uma vez que você morria, você ia para Deus e ficava com as suas almas só. Uma vida totalmente espiritual, almática, que a gente pode assim dizer. O que Cristo ele vai dizer? Vocês estão errados. Porque vocês não conhecem duas coisas. Primeiro, vocês não conhecem as Escrituras, ou seja, a interpretação que vocês fazem do texto bíblico é totalmente errada. E a interpretação que vocês fazem da ressurreição
é porque vocês não conhecem o poder de Deus. E aí a gente entra o ponto. Percebe que vocês não conhecem o poder de Deus, nem as Escrituras? Não, ele disse, vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Como é que eu vou conhecer o poder de Deus? Conhecer as Escrituras. Mas se eu não conheço as Escrituras, não conheço o poder de Deus. Porque Deus diz o que Ele faz por meio das Escrituras. Como é que eu sei que Deus criou os céus e a terra? Porque a Bíblia me diz. E aqui, as Escrituras é bem precisa, quando Cristo ele começa a explicar para eles. E diz assim mesmo, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, e aí ele vai explicar. Porque na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. Serão, porém, como os anjos no céu. Serão, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, da qual vocês dizem que não vai haver, não tendes lidos o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Para quem Deus falou isso? Para Moisés. Moisés perguntou assim mesmo, Deus, tu está me enviando para o Egito para libertar o povo. Tudo bem. Mas o povo vai perguntar qual é o teu nome. E qual é o teu nome? O que eu vou dizer para eles? Ele disse, eu sou o que sou. O eu sou te enviou. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou a vocês para vos libertar. Quando Cristo ele dá essa palavra, vocês não têm lido nas Escrituras que quando Deus enviou a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos estão vivos. E isso para nós é para que a gente entenda que há uma ressurreição e que Deus já tem os seus, e é para esses seus que Deus reina. Deus de vivos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não veio para a morte. Todo aquele que me ouve já passou da morte para a vida. E a morte não toca nele mais. Não morre mais, mas vive eternamente. Então o que Cristo está dizendo, e Ele está mostrando para os saduceus que eles erraram, e erraram feio. Primeiro porque eles não entendiam as Escrituras, e segundo porque eles não entendiam o poder de Deus. Resultado, consequência única de que eles não conheciam as Escrituras. E Ele só citou isso. Vocês não sabem que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Deus não é Deus de morto. Eles estão vivos diante de Deus. Por isso Ele diz, eu sou o Deus deles. O que adianta eu dizer que eu sou o Deus de Gustavo, se o Gustavo está morto? De que serve isso? Me digam. Não faz sentido. Mas Deus chamou que Ele é o Deus de Abraão, porque Abraão ainda continuava vivo, embora ele não estivesse mais presente na terra. Por isso Ele diz, eu sou o Deus dele. Porque Ele ainda está vivo diante de mim. E se Ele está vivo diante de mim, acabou, todo mundo vai ressuscitar, querido. Não pense que você vai morrer e vai ficar para sempre ali. Não, tu vais voltar. Porque Deus é Deus de vivos, não de mortos. E aí então ele avança no texto. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam de sua doutrina. Agora, os corpos dos homens depois da morte convertem-se em pó e vem a corrupção. Então esse é o segundo ponto o que vai acontecer com o meu corpo? Vem a morte, vem a corrupção. O que significa corromper? Significa deteriorar. O nosso corpo entra em deterioração, putrefação e acaba. A partir de então ele vai se tornar nos elementos constituintes da própria terra. São 39 elementos constituintes na nossa vida. 39 elementos químicos existem no corpo humano, e são basicamente 39 elementos químicos que existem na terra, nessa terra que foi tirado o homem. 39 elementos exatamente. Porque Deus fez o homem da onde? Da terra. E os elementos que existiam na terra veio para a constituição humana.
E os mesmos 39 elementos que tem na terra, nessa terra, há também no nosso corpo humano. Então, depois que a gente morre, vai desaparecendo e vai ficar só os ossos. Depois, por final, até os ossos se vão e fica só o quê? Só o pó. Não existe mais nada, nem mais ninguém ali de corpo humano. Apenas os elementos próprios químicos. E aí ele diz assim, converte-se em pó, vem a corrupção. Mas as suas almas, e aí começar mudando as situações. Elas não dormem e nem morrem. Tendo uma substância imortal. Voltam imediatamente para Deus que as deu. O que vai acontecer com uma pessoa que morre? Ela volta para Deus. Pergunta. Irmã Cida, um ímpio que morre, que não conhece a Deus, que não quer saber de Deus, ele morre, ele vai para Deus? Vai para Deus? Então ele não conhece a Deus, e ele é misericordioso e vai voltar para Deus. E o que significa voltar para Deus? Vamos lá, Luzia. Uma pessoa que é ímpia, rejeitou a Cristo, morreu, vai voltar para Deus. Volta para Deus? E volta para quem? O contrário é quem? O que é o contrário? Hein? Não vai ter a vida com Deus. Mas ele volta para Deus? Não. Certo. Certo. Aí quando ele morre, ele vai para onde então? Vai para um lugar reservado lá. Um lugar reservado. Que lugar é esse? No dia do julgamento. Acho que não vai ter nem julgamento, né? Não vai ter, né? Não, né? Para que julgamento? Porque não fez nada, né? E aí? Ele vai para onde, irmã? O inferno. Tá bom, e o que é o inferno? O inferno é fogo ardente a eternidade. Deus está no inferno? Deus está no inferno? Não está, não. Ele é onipresente? Então ele não está no inferno. Não, pode ser que está mesmo. Ele está só aqui vivendo, que está, que ele governa tudo, ele está tudo, ele está tudo. Não. Exatamente. Toda alma volta para Deus. Não existe ninguém, porque todo mundo foi feito por Deus. Então todo mundo tem que voltar para Deus. Exatamente, todo joelho se dobra. Se todo joelho se dobrar, um espírito se dobra? Quem que se dobra? Um corpo. Um corpo. Um corpo se dobra. Porque um espírito é um espírito, não tem corpo. Ele não faz movimento não, irmão. Se um anjo, que ele é espiritual, ele vem em forma humana, ele pode se dobrar. Porque ele está em uma forma humana, parecido humano, mas não é humano. Ele está em forma humana. Que nem aqueles anjos que foram até Sodoma e Gomorra. Os anjos estavam lá, não estavam em forma humana, que pegaram na mão do coisa. Porque se o anjo vem normal mesmo, ninguém pega nele. Ele é espiritual, ele é espírito. Não pega. Pega na tua alma aí, irmão. Rápido, 1, 2. Pegue na sua alma aí, por favor. Não dá para pegar, irmão. É espiritual, não tem como. É a mesma coisa que pegar em Deus. Eu não consigo pegar. Ele é espírito. Espírito não se pega, não é concreto. Mas então, todas as almas vão para Deus. Qual é o ponto? O inferno, Deus está no inferno? E o que tem de Deus no inferno? Ira. Ira. A ira de Deus é o inferno. O que eu estou querendo colocar é que quando todos os lugares, seja o céu e seja o inferno, todos os dois estão plenamente de Deus. A diferença entre o céu e o inferno está exatamente a manifestação do ser de Deus para este lugar.
Para o céu, a manifestação é misericórdia, graça, bondade, amor, tolerância, tudo isso. Mas no inferno, tudo que a pessoa tem é só a ira de Deus. Eu gosto muito, assim, fazer uma analogia, ela é meio fraca, mas dá para a gente entender. Vocês lembram da mãe de vocês? A Shirley não deve lembrar muito, que a mãe dela já faz muito tempo que passou. Temos aqui uma filha e uma mãe. Te lembra quando tu era bem pequenininha? Pequenininha que tu estava debaixo das asas deles mesmo. Pois é, nessas idades assim. A minha pergunta é, te lembra do dia em que tua mãe estava irritada com alguma coisa tua? Tá, muito bem, não vou entrar nessa parte aí. A parte seguinte, quando tu olhava para tua mãe, era cara de amores? De ira. E o que tu fazia? Tu estava apavorada, não estava? Com medo. Era legal? Não era legal. A mesma coisa para nós, todas as vezes que a gente está dentro de um sistema em que a gente tem uma autoridade, a gente fez alguma coisa contra essa autoridade, e a gente se pela de medo, o que será que vai acontecer? Pode me demitir? Ou um policial pode me bater e me jogar na prisão? A minha mãe pode me bater, pode fazer alguma coisa ruim comigo? O nosso medo é que quando a gente entra naquele ambiente que ela está com aquela cara, destruiu a gente, mano, que a gente não sabe o que fazer. A gente quer chorar para se livrar da pena da cinturada. Mas ao mesmo tempo que a gente quer chorar para se livrar, a gente está pelando de medo por causa da cinturada, porque a gente não sabe se a gente vai se livrar ou o quanto a gente vai apanhar. Pode ser pouquinho, pode ser mais, mas a gente vai apanhar. Não existe amor, não existe graça, não existe misericórdia. Embora a gente saiba que isso exista no coração da mãe, a expressão dela é só de ódio, é só de raiva. De ódio não, mas só de ira, de raiva de uma coisa que a gente fez. A expressão do corpo mostra isso. E a gente se pela, como minha mãe dizia, eu só te olho. Não era assim que a gente era pequeno? Um olhar acabou. A gente já se destruía todo dia, já se desfazia. Se a gente avançar, pode ter certeza que tu vai apanhar. E se tivesse uma visita, a gente se salvava. Era a única coisa, torcer para alguém vir, irmão. Que se não viesse, acabou a gente. Vai lembrar. Saía, lascava. É. Meu ponto é exatamente isso. As pessoas hoje entendem que Deus é um Deus irado. Não é assim que muita gente pensa de Deus? Que é um Deus irado, raivoso, um Deus injusto. E de maneira que elas pensam desse jeito e cada dia mais se afastam de Deus. Não conseguem ver um Deus cheio de graça e Deus de misericórdia. Mas elas não sabem o que é a ira. Deus ainda não se afastou dela. Deus está aqui. Na pior das angústias de todos os homens sobre a face da terra, Deus ainda está ali do lado. Mas quando morre, e essa pessoa não tomou uma decisão por Cristo, não caminhou para Cristo, ela vai se ver exatamente como Deus irado. A Bíblia diz que Ele é um fogo consumidor. Por isso Ele diz, Alessandra, não te vinga dos teus inimigos, dá para mim a vingança. Diz o Senhor, eu é que farei a vingança, eu sou vingador. Deixa comigo. Usa de misericórdia, porque eu vou usar de misericórdia, mas se tu não usar, eu vou usar da mesma medida que você usou. Então, quando uma pessoa vai para o inferno, toda manifestação de graça e ira que ela imaginou que Deus não tinha, Ele vai retirar completamente disso e vai se mandar somente com a sua fúria, com a sua ira. Toda a ira de Deus, santa e justa, cairá sobre a vida dessa pessoa. No inferno, ela vai perceber exatamente o que são os seus pecados e como é distante a nossa vida de Deus. Porque embora vamos supor que eu esteja fora de Cristo, e esteja nos meus pecados, ainda assim Deus está perto de mim. Como Deus estava perto de Adão quando ele pecou.
Existe um nível de angústia, existe um nível de dor, existe, mas a gente não consegue entender o nível de separação entre nós e Deus. A gente não consegue. Deus foi misericordioso para a gente não perceber quão grande é essa dor. O único que percebeu isso e que soube disso foi Cristo. Ao ponto dele chorar e pedir: Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, não deixe que a morte venha e me separe do Senhor, porque eu sei que Tu é o bom, Tu é o sumo bem. Se eu me separar do bem, eu só tenho um mal. Não permita que eu me separe de Você. Mas se não for possível, eu vou tomar, que seja feita a Tua vontade. E foi feita a vontade dele. E aí ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? A gente, como ser humano, a gente não consegue perceber essa separação, irmão. A gente pode xingar Deus, pode blasfemar de Deus, pode fazer as loucuras que as pessoas fazem, e a gente sai tranquilo. Sabe por quê? Porque a gente está se machucando e a gente não sabe a dor que está produzindo dentro de nós. Porque Deus ainda está perto, juntinho. Como diz o apóstolo Paulo, Deus não está longe de vós. Está bem próximo. Ao ponto de você tivesse que, como cego, tateando, ainda você pudesse pegá-lo. Ele não está longe, Ele está perto. Mas no inferno, você vai ver um Deus perto, só irado. E a confissão, ela vai dizer exatamente isso. Ela vai declarar algo que para nós tem que ser importante. Nossas almas, a substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, então, são aperfeiçoadas na santidade. O que Deus está querendo dizer? Que a partir de então, uma vez que tu morre, o processo de santidade completa-se. Toda a natureza que o pecado está na nossa carne é retirado tanto de nós, com o pecado saindo, nossas almas saindo do nosso corpo, e até mesmo as nossas próprias almas que foram contaminadas pelo pecado, agora elas são completamente aperfeiçoadas. E aperfeiçoadas para quê? Para estar diante de Deus e ver a face de Deus em glória, em luz e glória. E aí ele diz exatamente isso: sobe aos altos céus para ver esse Deus face a face, esperando o quê? Pela redenção dos seus corpos. Ou seja, porque a gente é ser humano, a gente é homem. Como homem, nós somos constituídos de corpo e alma. Não existe homem só alma, não existe homem só corpo. O homem é essa junção de corpo e alma. Se não tiver essa junção, tu não és. Por isso Deus exige que nós sejamos ressuscitados e tenhamos o mesmo corpo que a gente tinha aqui nessa terra. Não pense, Chile, que tu vai ser diferente. A Chile que a gente conhece vai ser assim. O Tito não conhece o Tito de cabeça branca. Tem base nisso? Mas é o pecado que fez isso. Mas o que eu estou querendo dizer assim, esse corpo ele vai ser transformado, vai ser igualzinho o teu, só que com propriedades totalmente diferentes. E para cada um, especificamente diferente. Porque Cristo passa a dizer, a partir de então, a gente começa a entender que os anjos, nós seremos como os anjos. O que significa dizer? Que nós não entramos mais num processo de corrupção. Nós não seremos mais passivos ao pecado. Uma vez que Deus salvar o Gustavo, Ele ressuscitar o Gustavo nunca mais irá pecar. Será impossível o Gustavo pecar. Pergunta, Gabriel tem alguma possibilidade de pecar hoje? Gabriel, o anjo Gabriel, tem possibilidade de pecar hoje? Não há mais possibilidade.
as almas estão aperfeiçoadas, está diante de Deus, e agora, aí ele diz assim mesmo, esperando a glória e a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além desses dois lugares destinados às almas separadas, seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. O que Cristo está dizendo exatamente são, ou tu vai para o céu, ou tu vai para o inferno. Apenas há dois caminhos. Um caminho apertado e porta estreita, ou um caminho é largo, a porta é larga e o caminho é espaçoso. E a Bíblia diz que são muitos que entram por esse caminho, por ele ser largo e a porta ser larga e o caminho ser espaçoso. Mas porque o caminho é apertado e a porta é estreita, são poucos os que entram por ela. Porque são poucos aqueles que vão renunciar à sua própria vontade para seguir a vontade de Deus. Fora desses dois caminhos, não existe outro. A Igreja Católica inventou algumas coisas para, que a gente pode dizer, minimizar os efeitos desses pecados. O efeito, melhor dizendo, das consequências dos pecados. Ela criou o limbo infantis, uma criança que morre, que não foi batizada, aí Jesus